Olá, meu nome é Edna e eu estou aqui para compartilhar um pouquinho dessa minha história, o porquê da minha jornada como terapeuta. Há 20 anos eu venho trabalhando com pessoas na área da beleza. E aí eu percebi que as pessoas, geralmente, elas tinham um padrão de comportamento muito em comum. E ela passava por situações que eram repetitivas, elas estavam sempre vivendo aqueles ciclos e, e eu também percebi que eu estava nesse mesmo barco, eu estava no meio dessa maratona de pessoas que vivem num loop. Elas vivem repetindo ciclos, elas vivem repetindo histórias. E, e não somente isso, mas é, desde o ano de 2021, eu comecei a perceber que eu estava obtendo problemas de saúde que não era propício para a minha idade, que não era próprio da minha idade. Eu era muito nova para ter tantos problemas de saúde. E em 2024, eu iniciei uma jornada de investigação da minha saúde. Eu procurei especialistas de todas as áreas, desde reumatologista, cardiologista, pulmonologista, é, é, ortopedista, é, ginecologista para fazer exames específicos que eram da área hormonal e todas as especialidades eu procurei ajuda e todos os meus exames que eu fiz, eles não constavam nada. Eu chegava no cardiologista com problemas seríssimos cardiológicos e aí eu não tinha nada. Os exames não diziam que eu tinha nada. Eu estava sentindo que os meus ossos, eles estavam todos apodrecendo, braço, perna, e eu sentia dores insuportáveis. E eu ia ao médico, fiz exames reumatológicos, fiz todos os exames que o médico pediu, exames de sangue, e nada. O meu exame continuou comum. Aí passei para o ginecologista para ver se eu não estava entrando numa menopausa precoce. Todos os meus exames estão normais, as vitaminas todas estão em dias. E aí eu percebia que. Aí chegou um momento que eu não tinha mais o que fazer. Em 2021, na minha gravidez, aos 5 meses de gestação aproximadamente, eu percebi que eu comecei a sentir uma forte dor no cóccix. Essa dor, ela foi aumentando à medida que o tempo passava e ela cada dia que passava, eu sentia mais fortes dores. E até que em 2025, no ano passado, eu cheguei a um estágio que eu não suportava mais a dor que eu sentia. Eu não conseguia sentar. Quando eu ia deitar, era um sacrifício para deitar, era um sacrifício para sentar. Tudo que eu ia fazer era difícil. Então, aquilo começou a me gerar muito desconforto. E aí, nesse tempo, eu já estava estudando para ser terapeuta. E aí, quando eu terminei a minha formação, aí eu fiz algo que eu peguei, eu apliquei a metodologia em mim e foi fantástico o resultado. Eu sentia, eu parei de sentir todas as dores. Apliquei apenas o método temático, né? Relacionado àquilo que eu senti que eu estava passando. E aí eu comecei a sentir, é como se fosse dado uma anestesia naquele local
e todas as dores foram desaparecendo. E aí, as dores nos braços, as dores nos ossos, os problemas do coração também, ele foi aos poucos desaparecendo, até que todos os problemas que eu tinha, na verdade, eles simplesmente sumiram, desapareceram. E eu vi o quanto a TRG é um método poderoso para trazer solução para os problemas na área da psicossomática. Eu não tinha conhecimento, né, de verdade do que eu estava passando antes de eu entrar na formação, mas graças a Deus, e eu, eu terminei, antes mesmo de eu terminar minha formação, eu fiz algo, eu fiz algo por mim. A primeira pessoa que foi beneficiada com esse método fui eu mesma, porque eu apliquei a metodologia da TRG em mim, e aí eu fui 100% restaurada de todos os meus problemas físicos. E não só isso, à medida que eu fui estudando e eu fui adquirindo o conhecimento, toda a minha estrutura psíquica, ela foi mudada, ela foi transformada. Tudo que tinha dentro de mim, de ordem emocional, ela foi mudada. A minha visão de mundo, ela mudou. A minha visão de vida também mudou. A minha perspectiva de vida mudou. E após o término da minha formação, eu me submeti a todo o protocolo da TRG como um especialista, alguém que já está há 4 anos atuando na área. E graças a Deus, graças à TRG, hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa renovada. Eu sou uma nova pessoa, eu sou uma nova mulher. Dentro de mim surgiu alguém que eu mesma não pensava que existia. Eu fui realmente transformada e eu gostaria de compartilhar não somente esse conhecimento, mas a oportunidade de você ter essa transformação também de vida através da terapia. Talvez nós não conseguimos enxergar quando inicia a necessidade de nós obtermos a ajuda de um especialista na área. Muitas das vezes nós buscamos ajuda em um médico quando a gente está doente. Isso é fato, isso é muito comum. A gente chegar numa situação, por exemplo, estamos com uma gripe forte, estamos com uma pneumonia, ou seja lá qualquer problema. Então a gente vai até um profissional para a gente não apenas obter um diagnóstico, mas também para que a gente possa ser medicado e se submeter ao tratamento prescrito pelo médico. Da mesma forma é a nossa vida emocional. Muitas das vezes é difícil identificar qual momento nós buscarmos ajuda. Muitas das vezes nós achamos que precisamos de ajuda quando nós estamos no fundo do poço. Quando você está no nível de depressão mais elevado possível, quando as crises de ansiedade ela atinge o topo, quando os transtornos mentais eles atingem o topo. É nesse momento que muitas das vezes a gente busca ajuda. Eu falo por mim. Eu me relacionei com uma pessoa com um transtorno narcisista e essa pessoa, ela destruiu tudo o que havia dentro de mim. Eu fui reduzida a nada. E eu tive que renascer. Como a águia que renasce da cinza, eu também tive que renascer. E foi essa história totalmente destrutiva que foi um pontapé inicial para que eu buscasse essa formação
na área da terapêutica, não apenas para obter ajuda, mas também para ajudar outras pessoas. Foi aí que eu iniciei minha jornada de desejar conhecimento na área da saúde mental. Foi após esse relacionamento destrutivo com essa pessoa que eu consegui, que eu acordei e eu comecei a minha jornada de conhecimento na área da saúde mental. Eu confesso que eu me sinto um bebê nessa jornada, porque tem pouco tempo que eu comecei nessa jornada, mas eu quero dizer que enquanto eu viver, eu vou obter conhecimento na área, porque é um campo muito vasto e que eu acredito que a ciência, a cada dia que passa, ela traz algo novo para nós. E isso transformou a minha vida. A busca por conhecer, para ajudar pessoas, porque eu via que pessoas tinham os mesmos padrões que eu. E voltando a entender em que estágio nós vamos buscar ajuda. Foi nesse relacionamento que eu cheguei a ter problemas com crise de ansiedade. Eu cheguei a um estágio assim tão terrível que eu cheguei em um especialista, ele disse, não, você precisa de uma ajuda de um psiquiatra, porque você precisa ser medicada, porque o seu problema já é um pouquinho mais grave. Então eu recusei a ajuda como um psiquiatra, e eu não quis me submeter ao tratamento da medicação, porque eu sou um pouco anti-medicação, não é todos os medicamentos que eu sou a favor. Eu tento evitar ao máximo a questão da medicação. É lógico que tem coisas que são bem relevantes, mas quando se trata de problemas emocionais ou qualquer coisa do tipo, a gente tem que evitar, porque todos os remédios que são prescritos por psiquiatras, querendo ou não, eles são como espécie de algemas, viciante como droga. E depois, para você se desprender daquilo, na verdade, se torna um desafio. Então, é melhor você obter essa ajuda com um especialista, sem essa introdução de medicamento, do que de cara já entrar com medicamento. E foi aí que eu passei por alguns meses com a psicóloga, e eu confesso que eu não obtive ajuda naquilo necessariamente aquilo que eu estava vivendo. Ela me fez enxergar aquilo que eu sozinha não conseguia. Ela me fez enxergar aquilo que aquela pessoa estava fazendo comigo, o quanto aquilo estava sendo danoso para mim. E eu não conseguia perceber que as atitudes daquela pessoa que ela tinha comigo, o que ela fazia, o que era tão perverso. Eu não conseguia enxergar isso. E eu consegui entender o que eu estava vivendo com a ajuda de um psicólogo. Eu não resolvi o problema que eu tinha com as minhas várias sessões de terapia. Eu entendi o que eu estava vivendo. E muitas das vezes, quando nós descobrimos que nós temos um problema, ele não é a solução, você apenas descobriu que você tem um problema. O próximo passo é a solução dele. Como que se dá o problema? Como que se dá a resolução daquele problema? E é isso que eu acredito que falta na área da psicologia e, na verdade, não é essa a proposta da psicologia, não é trazer solução para o seu problema, é fazer você enxergar e ver aquele problema que você está vivendo. E aí depois vai ter a área da terapêutica, que é a psicanálise, ela vai trabalhar mais fundo, que é a raiz do problema. Ela me mostrou que eu tinha um problema, a psicóloga me mostrou que eu tinha um problema, mas ela mesma não podia me ajudar. Ela podia só me fazer entender ele, mas não resolver o problema. E aí, então, quando eu percebi isso, aí eu desisti, eu não quis mais dar continuidade no tratamento. Até então, eu não tinha tido contato nenhum com
com outros profissionais, a questão de terapia mesmo, com terapeuta, eu nunca tinha tido essa informação, então para mim era algo desconhecido, e se fosse hoje eu teria que pagado o valor sem, sem, sem reserva para obter ajuda. Como eu não tinha o acesso da terapia e eu tinha uma pessoa que eu sempre confiei muito nela, e eu sempre percebi o quanto essa pessoa ela tinha uma autoridade no mundo espiritual. E querendo ou não, quando nós temos um problema, não importa se ele é emocional ou espiritual, eles meio que eles são um parte do outro. Você pode, quando você está resolvendo um problema, às vezes ele está interligado a outro. E no caso, a, a questão da espiritualidade, eu acredito, mesmo que as pessoas não tenham fé, mesmo eu sendo terapeuta, eu sou uma terapeuta, também sou cristã, e eu entendo muito bem o lugar da espiritualidade em nossas vidas, e o quanto a parte espiritual faz diferença em qualquer tratamento, não importa qual seja. E eu, não tendo conhecimento da parte da terapia, eu busquei ajuda em um presbítero que eu confiava muito, e eu sabia que ele tinha uma autoridade que nenhuma outra pessoa tinha. Então, eu liguei para a esposa dele e eu pedi que essa pessoa fosse na minha casa e ela orasse por mim. Mas não só por esse momento, ela orou por mim em outras ocasiões, na qual eu recebi cura instantânea de transtorno. Eu tive transtorno no pós-parto, eu chamei essa pessoa, 4 dias depois de transtorno, segundo o médico, eu ia ficar de 9 meses a 1 ano e pouco com aquele transtorno. Foi um transtorno que eu adquiri no pós-parto. E aí eu chamei esse presbítero, ele orou por mim, naquele mesmo instante eu fui curada e restaurada. Mas não é, mas aí, quando foi essa vez desse problema que eu estava tendo, problemas de crise de ansiedade, causada por causa do estrago que essa pessoa tinha feito na minha vida e ela continuava fazendo, isso foi em 2023, eu apenas chamei ele foi na minha casa, ele orou por mim. Eu lembro que era por volta de 4h30, próximo de 5 horas da tarde, e depois desse momento eu nunca mais tive crise. Eu fui totalmente restaurada e eu fui totalmente curada daquele problema. E a terapia, depois, ela veio trazendo solução para problemas que eram de ordem física. E hoje, eu posso oferecer, através da metodologia, aquilo que eu obtive, tanto restauração da parte psíquica, quanto da parte emocional. É aquilo que eu estava vivendo, problemas físicas, porque o nosso inconsciente, ele vai registrar no nosso corpo também as nossas dores da alma. E não espere você chegar ao nível mais elevado, no fundo do poço, para você obter essa ajuda. E você pode obter ajuda porque, assim, na nossa primeira fase de vida, que é a nossa primeira infância, é onde acontece o alicerce para a vida. Nos primeiros 5, 7 anos de idade, tanto a psiquiatria, tanto a ciência quanto a psicanálise, todas elas vão andar de mão dada na informação, no conhecimento de que as bases principais da nossa vida, ela é fundada nessa primeira fase da nossa vida. E é nessa fase que nós recebemos muitos traumas, muitos bloqueios. Isso potencializa ao longo da vida.
É lógico que vai ter pessoa que ela não vai ter muito problema, ela não vai ter muitas situações traumáticas nessa primeira infância, mas ela vai obter problemas traumáticos ao longo da vida. Eu obtive problemas traumáticos pelo que eu consegui entender os meus primeiros 16 anos de vida. Os meus primeiros 16 anos de vida foram registros dolorosos que marcou a minha vida até a minha vida atual. Muitos dos padrões de comportamento que eu tinha, muitos bloqueios que eu tinha, eles estavam relacionados a bloqueios dessa primeira fase da minha vida, que foi até os 15, 16 anos de idade. Isso foi potencializado mais para frente, com base nas minhas escolhas, porque nós entramos num loop de repetição. Aquilo que nós não superamos, o nosso inconsciente vai nos levar novamente a fazer. Para quê? Para que a gente resolva aquele problema. Só que muitas das vezes nós não entendemos, nós não compreendemos. Aí a gente volta de novo, a gente faz de novo. E aí não dá certo, a gente não supera. Aí a gente volta de novo, parece que a gente tá sempre voltando naquela mesma situação, tendo os mesmos padrões de comportamento. Isso se chama loop de repetição. É um looping. Você tá sempre repetindo os mesmos atos, as mesmas atitudes que você sempre tem. Seja no relacionamento, seja na vida profissional, seja na vida afetiva, seja na vida de amizade. Não importa qual estágio ou qual situação da vida, mas você tá sempre no loop. E eu tinha vários loops, vários mesmos. E eu tinha vários bloqueios. Mas só que isso mudou depois que eu conheci a TRG, desde quando eu conheci a metodologia e desde quando eu me submeti ao procedimento, desde quando eu comecei a estudar, obter esse conhecimento, esse entendimento sobre o ser humano, sobre a saúde mental, a minha vida mudou, a minha perspectiva de vida mudou, e tudo que tem em mim, na verdade, ele foi mudado. E hoje eu gosto e eu quero compartilhar não apenas o conhecimento de vida, daquilo que eu vivi, mas também levar as pessoas o alívio que muitas das vezes ela não sabe que elas precisam. E às vezes nós não sabemos que nós estamos doentes. Às vezes tem doenças que nós estamos com elas e às vezes elas demoram muito para se manifestar. Elas são silenciosas. E os problemas emocionais, eles são uma espécie de... Eles agem de maneira silenciosa, você não sabe que você tem um problema. Mas se você tiver a oportunidade de buscar ajuda para padrões de comportamento que você tem, seja nos seus relacionamentos, seja nas suas escolhas, seja por causa de realmente alguns transtornos, problema de saúde, eu acredito que vale a pena você buscar ajuda e não ficar presa nessa situação, porque o mundo, ele pode ser muito mais leve, ele pode ser muito mais feliz, quando nós não precisamos carregar dentro de nossas costas esse fardo que são os problemas e os fardos que a vida nos leva. Então, vale a pena você obter ajuda, não fique preso, se liberte. Há um poder extraordinário na área da terapêutica que você pode obter ajuda. Hoje, o mundo grita, o mundo está como um alto-falante em todas as redes sociais sobre saúde mental. Nunca se falou tanto na história sobre saúde mental como tem falado nos últimos anos. Nós estamos vivendo na era do conhecimento, na era do entendimento, que nós temos um problema e que ele tem solução. E vale a pena buscar ajuda, vale a pena se submeter. Eu acredito, sim, que todo mundo pode, todo mundo consegue. Até aquele que mais frágil,
aquele que mais é frágil de maneira financeira. Eu acredito que é possível, da parte do profissional, ajuda para essa pessoa, tanto em pacotes quanto no trabalho social mesmo, que muitos profissionais eles acabam oferecendo também de forma gratuita trabalhos, solução para quem realmente não tem nenhuma condição de ajuda, porque esse tipo de ajuda pelo SUS é meio difícil, mas eu acredito que é possível sim uma negociação e não fique sofrendo, não carregue sozinho, compartilhe, busque ajuda e seja feliz e seja livre. Essa é a minha orientação e esse é o meu compartilhar de hoje. E eu desejo a você felicidade. Eu desejo a você liberdade. Eu desejo a você luz, conhecimento, que é algo transformador nas nossas vidas. O saber, o conhecer é algo libertador. É a ferramenta mais poderosa que o homem pode ter nessa vida, é o saber, é a ciência, é o conhecimento, porque a partir dela você pode fazer escolha, é a partir dela que você toma decisões mais sábias. Então, quero agradecer e desejar a você felicidades e paz e uma vida emocional curada e sarada.